Bom dia, boa tarde, boa noite, brasileiro que mora no exterior. Arthur Toledo novamente aqui. Fico feliz que você está aqui comigo. E hoje o tema é para explicar para você, afinal, quem que é a Sacre, quem é o Arthur, quem que é o BTG e como funciona tudo isso dentro da conta de não residente. Então, fique até o final do vídeo se você quiser entender como que nós atendemos, como que nós cobramos, enfim, hoje vou explicar tudo, que são dúvidas recorrentes que nós temos aqui. Mas antes de continuar, eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos links úteis, como por exemplo o meu contato no WhatsApp, que eu não sei até quando eu vou deixar por aqui. Também para você baixar o guia do investidor não residente, a gente tem um e-book agora gratuito, completo. Recomendo que vocês façam um download. E também, se você quiser abrir a conta CNR no BTG Pactual, eu deixo o link aqui para já abrir a conta diretamente conosco, beleza? Então, vamos continuar o vídeo. Se você mora no exterior, já deve ter visto alguns vídeos. Se não viu meus vídeos ainda, tem alguns vídeos bem legais aqui, como por exemplo, explicando sobre a conta, um comparativo de todas as contas para o não residente. Mas hoje eu vou explicar a relação entre a Sacre, o BTG e o Arthur, beleza? Como agora eu tenho uma função aqui de diretor dentro do escritório, eu não estou mais atendendo novos clientes. Então, se você é meu cliente ou já conversou comigo, sabe que hoje já estou destinando o atendimento, até para ser mais justo, com os assessores do meu time. Então vamos lá explicar as relações. O BTG hoje é o maior banco de investimentos da América Latina, na qual uma das contas disponíveis é a conta CNR, a conta de não residente. E quando você abre uma conta no BTG, você já tem um assessor vinculado à conta. Muitas vezes, se você abrir a conta sozinho, estará a assessoria digital, que é a assessoria do próprio BTG. Né? Eles têm um time ali grande de atendimento, então automaticamente você já tem ali um atendimento, tá bom? Só que você como cliente, você pode escolher algum profissional que não faça parte do BTG para te atender. E como funciona isso? A Sacre, então, ela tem um contrato com o banco, na qual nós prestamos o serviço de assessoria de investimentos para clientes do banco. Então, o cliente ele pode nos escolher como assessor de investimento, né, o agente autônomo de investimento. E aí você pode ter essa escolha. Ah, mas o meu dinheiro estará na Sacre? Não. A tua conta no BTG, o teu CPF, a conta está aberta, o teu dinheiro está no banco, custodiado no BTG. Entretanto, quem vai prestar o serviço de assessoria será o escritório da Sacre, algum assessor ou assessora da Sacre prestará esse serviço. Como que funciona nosso atendimento? Como que funciona nosso dia a dia? Antes de compartilhar aqui uma tela mostrando o modelo de atendimento, vale ressaltar que nós, como assessores, nós não podemos movimentar o dinheiro do cliente à vontade. Tudo que nós fazemos, nós sempre enviamos solicitações e no final é o cliente que aceita ou não a solicitação. Tá? Então a gente não pode investir por conta própria, algo nesse sentido. Feito esse disclaimer, eu vou explicar como que é o nosso atendimento para brasileiros que moram fora, beleza? Então, eu com o meu OBS aqui, onde nós gravamos, vamos lá, já peguei o jeito, né, deixei aqui uma apresentação que nós usamos com os nossos pessoas que entram em contato com a gente, e aqui para explicar como funcionam os atendimentos. O primeiro modelo, ele tem mais relação com um perfil de pessoa que gosta de operar sozinho e aí ele busca um atendimento mais reativo. Aquela pessoa que, não, pô, se eu precisar eu tenho que contar com alguém, mas eu gosto de seguir aqui a minha estratégia, eu tenho minha estratégia, rodo, não quero alguém aqui trazendo para mim algum tipo de aplicação. Então, o Sacre Connect, ele é para dois perfis. Primeiro, para aquele cliente que gosta mais de operar sozinho e quer ali apenas um suporte mais reativo, ou para aquele cliente que tem um valor investido menor do que R$250 mil, que aí já entra a nossa segmentação. Então hoje, dentro da Sacre, a gente tem clientes que estão na segmentação Connect, que é de 0 a R$250 mil, de 250 mil a 500 mil é na segmentação digital, de 500 a 1 milhão exclusive e acima de 1 milhão private. Cada uma assim com seus benefícios relacionados ali à quantidade de reunião, acesso a alguns investimentos, tá?
Então, por segmentação, o Sacre Connect ele é para atender aquele cliente que tem até 250 mil reais investidos no BTG. Ou, não, eu tenho 500 mil, mas, nossa, eu só quero um atendimento reativo, não quero nenhum assessor aqui trazendo algum tipo de aplicação. Beleza, você também pode ter o atendimento do Sacre Connect, mesmo que tenha mais de 250 mil reais. Então, é para esses dois públicos, ou até 250 mil, ou se tiver acima de 250 mil, que tem um perfil de operar mais sozinho e quer um atendimento mais reativo. Então, esse é o nosso primeiro atendimento. E existe daí a assessoria Sacre. Então, aqui, obrigatoriamente para clientes que tenham acima de 250 mil reais ou que vão enviar mais de 250 mil reais, você vai ter acesso à assessoria Sacre. E o que muda no final do dia? Então, você tem uma equipe de 3 pessoas para te atender, o assessor principal, que nós aqui chamamos de advisor, o investor e a mesa de renda variável. Então, essas 3 pessoas, elas têm esse contato com o cliente para fazer esse atendimento. Nossa, mas por que 3 pessoas? Nós entendemos que quando você atende com mais de uma pessoa, você tem mais agilidade, você depende menos de uma pessoa, então na ausência de algum assessor ali, o outro já conhece, já está ali para cobrir esse atendimento. E se você tem mais de 500 mil reais, daí você tem um grupo no WhatsApp, na qual a gente coloca o cliente, eventualmente algum outro cônjuge, alguma coisa assim, e dentro desse grupo daí fica todas essas pessoas que estão relacionados ao atendimento. Tá? Então, aqui, obrigatoriamente, clientes que tenham a partir de 250 mil reais, e se você possui mais de 500, daí você também tem um atendimento via grupo de WhatsApp com os assessores envolvidos, né? Então a gente tem a segmentação. Até um próximo vídeo eu posso vir aqui trazer os benefícios de cada segmentação, mas trazendo para você que nós temos daí a assessoria Sacre, que um assessor ele tem um trabalho ativo de buscar para você estratégia, de definir estratégia, que eu vou falar no slide seguinte. E como que funciona a jornada do brasileiro que mora fora quando ele quer abrir uma conta de não residente? Então a gente tem aqui a jornada desenhada, que a gente gosta de falar que a etapa principal é a etapa inicial, que é para a gente entender se a conta ela será aberta ou não, né? Porque existe a conta CNR, a possibilidade da conta não ser aberta, né? E aí existem N fatores, eu venho falando sobre isso, até nos comentários eu explico, né, por quê, mas resumidamente o BTG ele é o representante tributário desse cliente, então existe mais responsabilidades ali, por isso que o crivo de abertura de conta muitas vezes nega, muitas vezes não, né, mas a gente acaba vendo que alguns clientes acabam não tendo a conta aberta, mas enfim, essa é uma situação que hoje a gente entende, compreende, então por isso que a gente acha que é a etapa principal, porque não adianta fazer assessoria se a conta não abrir, não é mesmo? A etapa 1, então, é para reunir a documentação de abertura, né? Então dados pessoais, como nome, telefone, e-mail, esses dados mais iniciais mesmo, mais pessoais. Mas, para além disso, também documentos que estão relacionados a você ser não residente, como, por exemplo, o comprovante de saída definitiva, um comprovante de endereço. Então, essas informações elas são necessárias para abrir a conta de não residente. E uma vez que a gente envia essas informações para o banco, daí nós aguardarmos essa abertura. Tem cliente que consegue a conta aberta no mesmo dia, tem cliente que é no dia seguinte, e tem cliente que está levando mais de algumas semanas, né? Muitas vezes tem ligação, principalmente no país que essa pessoa está, que depende de uma análise mais minuciosa. Vencida a primeira etapa, a gente tem ali a estratégia de alocação, que nós chamamos aqui de Asset Allocation. É claro que na primeira conversa que a gente tem com o cliente, nós já entendemos ali boa parte do perfil, qual que é a expectativa de retorno, expectativa de prazo, de liquidez. Então, com essas informações, tendo a conta aberta, aí a gente tem a definição da estratégia. O que eu gosto de falar? É o Waze. O Waze a gente está no ponto A, nós queremos chegar no ponto B. E o Waze ele nos dá o melhor caminho mais rápido, o caminho mais seguro, se tem pedágio ou se não tem pedágio. A Asset Allocation ele é isso, é entender o ponto A que o cliente está, o ponto B que ele quer chegar e qual o caminho que nós vamos seguir pensando nessa trajetória. Depois que a gente tem a definição da estratégia, daí inicia, de fato,
a imersão direta aqui dentro do escritório, que aí você terá acesso tanto ao assessor, o advisor, que é o principal assessor da conta, mas eventualmente também a outros especialistas, como por exemplo a mesa de câmbio, né? Como o CNR ele tem essa envio de real para fora ou recebimento, a gente tem a mesa de câmbio, enfim, então aí a gente tem ali os nossos braços na qual a gente apresenta para o cliente. A quarta etapa entra aqui na gestão ativa, então acompanhar essa carteira, trazer ativos, por exemplo, a gente tem olhado muito para a renda fixa. Olha, deu um estresse aqui na curva de juros, acho que é um momento interessante agora de comprar um pré-fixado, comprar um IPCA+. Então é fazer essa gestão ativa para o cliente no dia a dia. E por fim, o pós-venda, ali, o ciclo de qualidade, é dar essa continuidade, fazer reuniões periódicas, fazer revisões de carteira e sempre buscando navegar aqui no mercado brasileiro da melhor forma. Essa é a jornada do cliente da Sacre, quando ele entra aqui, principalmente o cliente CNR. A gente atende clientes residentes, tá? Eu dou mais ênfase aqui para o não residente. Entretanto, para o CNR, principalmente ali na etapa 1, que está relacionado à parte de documentação, que é uma etapa muito importante, e aí nas próximas etapas mais relacionadas aqui ao Waze, do ponto A até o ponto B, e durante essa trajetória a gente conseguir fazer essa gestão, conseguir fazer, caso necessite uma correção de rota, esse é o nosso trabalho. Eu busquei aqui trazer para vocês como funciona então a relação entre Sacre, BTG e o Arthur, tá? E hoje no escritório nós somos mais de 50 pessoas, mais de 1 bilhão sob assessoria, e nós atendemos clientes do BTG Pactual, temos dado essa ênfase em atendimento para brasileiros que moram no exterior. Se ficou com alguma dúvida de como é o modelo de atendimento, quais são os passos, deixa aqui nos comentários. Ponto importante, estou vendo aqui a apresentação, me lembrei. Então, se você ficou até o final, acho que essa é uma das dúvidas mais comuns. Como que nós ganhamos dinheiro? Eu já fiz algumas reuniões que a pessoa falou para mim, tá, quanto que eu tenho que te pagar por essa reunião? Quanto que eu tenho que pagar para você abrir essa conta? Por regulamentação, eu não posso cobrar do cliente algum PIX, algum pagamento sobre reunião ou pedir um pagamento sobre abertura de conta. Isso não existe, tá? Como que nós somos remunerados? Quem nos remunera é o BTG Pactual. Então, lembra lá no início que eu comentei que todo cliente do BTG ele tem direito a um assessor de investimentos? Se você, por exemplo, abrir uma conta sozinho e ficar movimentando, comprando CDB, LC e LCA, esse CDB, esse LC e esse LCA, eles já têm a comissão do banco. Agora, se você abre conta no BTG com a nossa assessoria, CDB, LC e LCA são as mesmas taxas, é a mesma comissão. A diferença é que agora, essa comissão, em vez de 100% para o banco, é 50% para o banco, 50% para o escritório. Então é assim que nós somos remunerados. A gente não pode cobrar pela reunião, nós não podemos cobrar pela abertura de conta. Nós temos aqui o comissionamento com base no banco que nos remunera. Então, se você abrir conta sozinho ou com a Sacre, o custo é o mesmo. Se você ficou até o final, teve essa informação, vou deixar no time-lapse também aqui para quem quiser saber um pouco mais sobre os custos. E se você ficou até o final, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, compartilhe com aquele teu amigo que também tem curiosidade, quer saber mais sobre esse tipo de conta, e não se esqueça de se inscrever. Agora a gente tem com um número bem reduzindo, pouco mais de 80% das pessoas que veem os vídeos não são inscritos, mas esse número está reduzindo. Então, não se esqueça de se inscrever aqui. E, pessoal, comentário, deixa, eu respondo todo mundo, respondo os comentários que às vezes ficam bravos comigo, elogios, eu respondo todo mundo, tá? Então deixa nos comentários, inclusive sugestão de vídeo para as próximas, tá bom? Eu fico até aqui, até o próximo vídeo, grande abraço!